Povo de Deus, Salmo 130. O Champre diz que este salmo é um hino que celebra Yahvé, nosso Deus, não é isso? Como o ajudante dos humildes, né? Ah, é, é, é um salmo de aleluia que começa e termina com a expressão aleluia, que significa louvado seja Deus, ok? De acordo com a tradição litúrgica dos judeus, segundo Champre, os salmos 113 a 118 constituem o chamado Hallel, né, egípcio. No caso, ele faz uma referência aqui ao Salmo 114, versículo 1. Usado em conexão com as grandes festividades por ocasião da Páscoa, né? Os Salmos 113 e 114 eram entoados antes da refeição e depois dela. Eram entoados. Peraí. Por ocasião da Páscoa, os Salmos 113 e 114 eram entoados antes da refeição. E depois da refeição, eram entoados os Salmos 115 a 118. Aí dá uma referência aqui de Mateus capítulo 26, versículo 30. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no Mateus 26, versículo 30. Que segundo a tradição era usado esses salmos quando se fazia a refeição da Páscoa. 26, 30. Deixa eu ver aqui. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Ok? No caso, os judeus, né, quando fala tradição, nós estamos falando dos judeus antigos, né, vamos dizer, dos vovôs, que contavam essas histórias, né, que essas tradições não tem nada assim escrito, comprovado, mas se dizia que era assim, né? Hoje em dia nossos avós falam muito isso, né? Os avós, né? Não, mas era assim antigamente, era assim, assim, assado. Aí quando fala tradição, está dizendo isso, dos rabinos, vovôs, que diziam que esses salmos eram cantados nessas ocasiões, ok? Bom, é um salmo muito pequeno, né? Dá até para nós lermos ele aqui, né? E depois já partimos para o 114. Aleluia, tá vendo? Começa com aleluia. Louvai ao Senhor, louvai servos do Senhor. Louvai o nome do Senhor, também servos do Senhor. Nós somos dele, aqui para o servir, né? Todos nós somos servos do Senhor. Não só o pastor está para servir, mas todos estão para servir. Louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até o acaso. Louvado seja o nome do Senhor. Tá vendo? Aquela ideia de um extremo a outro, né? Me parece aqui. De um extremo a outro. Louvai o nome do Senhor. E a ideia clara aqui é de todos os povos louvar ao nome do Senhor. Excelso, versículo 4. Excelso é o Senhor, acima de todas as nações, tá vendo? Mais uma vez aqui a ideia de um Deus que não é um Deus nacional, mas é um Deus mundial, é um Deus de todos os povos, não é um Deus pagão representado com muitos deuses pagãos que eram adorados de forma locais e eram reconhecidos como deuses de uma localidade. Não, Deus de Israel é o Deus de todas as nações. Quem é semelhante ao Senhor? Versículo 5. Nosso Deus, cujo trono está nas alturas. Por isso ele é o El Elyon, é o Deus Altíssimo. Então aqui é a pura declaração de que diante de uma realidade politeísta, o Deus de Israel é o Deus de Israel. É o que está acima de tudo, como diz aquela canção, né? Acima de tudo, acima de todos. Aí vem uma coisa interessante, que é um contraste com a doutrina do deísmo no versículo 6 aqui.
Porque o deísmo é a doutrina que diz que Deus existe sim, Deus criou os céus e a terra sim, mas ele abandonou a sua criação. Lembra daquela ilustração do relógio, né? Ele deu a corda do relógio, mais ou menos assim, o barulho dando a corda do relógio, e aí deixou o relógio tocando sozinho, né? E aí, quando a corda acabar, filho, acabou o mundo. Né? Acabou o mundo, porque Deus não vai dar mais corda nesse mundo, não. Já abandonou esse mundo, segundo o deísmo. Mas o teísmo, que é diferente do deísmo, né? Só mudou uma letrinha aí. O teísmo, ele acredita que Deus criou, mantém, cuida e tem prazer em se relacionar com o ser humano. E o versículo 6 está dizendo isso aqui, ó, que se inclina para ver o que se passa no céu. É uma expressão poética, né? Imagina aquela cena, você passando por cima da passarela, né? Aí você vê um acidente lá embaixo da passarela. Aí você se inclinando assim para ver. Você se inclinando para ver assim, ó. Vendo? Então, é essa expressão poética que eu imagino aqui, que eu consigo imaginar aqui, quando o salmista fala que Deus se inclina. Então ele se importa. O acidente da terra, os acidentes da terra chamam a atenção de Deus. Ele não é apático para os acidentes da terra. Ele se inclina para ver. Ele se preocupa. Ele vai ao socorro, ao encontro, né? Então ele faz isso com os céus e a terra. Ele tem total domínio. Então é um Deus que, apesar da glória que tem, se importa conosco também. E aí, além desse hino que eu acabei de lembrar agora, ainda tem aquele outro mais antigo, né? És Deus de perto e de longe. Tudo criaste, tu és fiel, não é isso? Deus de promessa, no caso, é a canção, não é isso? Então ele é Deus de perto, ele é Deus de longe. É um Deus que se importa, é um Deus que é tão grande, mas quer se relacionar com o ser humano. Ele ergue do pó o desvalido, olha, e do montoro o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes. Sim, com os príncipes do seu povo. Esse montoro aqui, você já foi no lixão? É, já visitou aqui, indo para Adrianópolis, aquele lixão? Ou então vamos pensar melhor em um lixão mesmo aberto, aquele lixão abandonado. Acho que em Caxias tem o lixão ainda, né? Aquela montoeira de lixo, aquela nojeira toda ali, que é uma situação de pobreza externa, extrema, onde as pessoas, crianças, seres humanos disputam espaço com urubus para conseguir alguma coisa de valor, alguma comida, né? Assim como os urubus, os seres humanos ali estão famintos. O texto aqui está falando que Deus tira esse ser humano que está ali, um pobre miserável, mas que é pobre, mas pobre mesmo. Ele tira essa pessoa desse estado de pobreza e coloca, ele exalta. É só ele querer. Basta uma palavra do nosso Deus e ele faz essas coisas extraordinárias. Ele exalta, e ele não só exalta, como esse texto está sendo retratado até lá na história de Ana, mas ele também abate. Ele tira o pequeno e bota lá em cima. Ele tira quem está lá em cima e bota embaixo. É assim que Deus faz. Isso me faz lembrar do presidente Bolsonaro. Porque quem acompanha um pouco política, Bolsonaro era algo simplesmente improvável. Não dava para imaginar que aquela pessoa poderia chegar à presidência. Todo mundo sabe disso. É algo assim, milagroso, né? Ainda mais depois de um sistema montado, né? Onde todo um aparelhamento do Estado, né? Corrupção generalizada. Né? Ninguém imaginava que aquele sistema ia cair, e depois daquele sistema cair, ninguém imaginava que um homem chamado Bolsonaro ia chegar à presidência e ter isso, entrar para a história e fazer história como ele está fazendo, né? E arrastar a multidão como está fazendo.
Não estou dizendo aqui, não estou declarando aqui que foi Deus que fez isso tudo. Eu creio, mas eu não estou declarando. Eu estou falando do aspecto do que como é que Deus tira uma pessoa de um estado pequeno e coloca ele grande. Independente se você acredita ou não, se que o presidente é o Messias escolhido de Deus. Não estou dizendo isso. Eu estou pegando o aspecto da comparação do que isso acontece. Isso aconteceu com Saul, isso aconteceu com Davi, não é isso? Isso aconteceu com vários homens e no nosso tempo, isso me faz lembrar o presidente. E aí, para finalizar, versículo 9: faz que a mulher estéril viva em família. Aqui, vi duas coisas na mente. A primeira é aquela situação da mulher que quer ter um filho e não tem, e ela é pobre, ela vai buscar o Senhor, né? Porque ela quer muito e ela depende do milagre do Senhor. Mas a situação mais complicada fica a mulher rica, que está estabilizada financeiramente, a família que está estabilizada financeiramente, porque ela tem o recurso da ciência para que ela possa ter filho. Já que Deus não deu essa graça para ela, ela fica entre esperar em Deus, buscar em Deus ou dar o jeito dela, assim como Sara com Abraão deu o jeito dela usando a H. Deve ser uma situação muito complicada, né? Mas normalmente a tendência é a pessoa procurar a ciência e procurar a ciência em nome de Deus, né? Pedir a Deus que abençoe ela por meio desses recursos humanos da ciência. Mas a grande questão aí não é ter ou não ter dinheiro, é buscar ou não buscar a ciência. O ideal é que se busque acima, antes de qualquer coisa, antes de tomar atitude precipitada porque tem poder financeiro ou porque tem alguém que indica, buscar o Senhor em oração, pedir um sinal, pedir, sabe, alguma coisa para entender a vontade do Senhor, porque o dinheiro pode ser usado contra a vontade do Senhor. Então, de uma maneira ou de outra, o ideal é buscar para que não venha a correr o risco de se levantar contra um propósito de Deus. E se Deus fez de uma maneira, ele sabe por que está fazendo daquela maneira. É isso? Que para nós muitas vezes pode parecer ruim, mas ele sabe de todas as coisas. E é melhor confiar na sabedoria, né? Entender que no final de tudo Deus faz tudo perfeito, né? E tudo que Deus faz é bom, ok? Que Deus continue falando nos nossos corações. Se você ainda não está inscrito no canal, não deixe de apoiar o nosso canal se inscrevendo. Aqui, Pastor René Ricardo, pense em todas essas coisas e que Deus nos abençoe.